Olá, galera do canal! Está cansado de perder dinheiro na Loto Fácil? Existe um método garantido que vai aumentar suas chances de ganhar no jogo. Quer saber mais? Só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. 40 dias. Quantos gols sofridos? Em 4 jogos. Em 4 jogos, nenhum. Aí, Mas em 40 dias a defesa do Corinthians tem se comportado muito bem. O Danilo Avelar ontem deu uma cabeçada no primeiro tempo, bateu na trave. No segundo tempo ele deu uma cabeçada na trave? Deu uma cabeçada, a bola bateu na trave. A bola bateu na trave. E no segundo ele fez um gol de orelha. Então, é a fase, o cara tá jogando bem, tá fazendo fez gol. Um gol de cara. Fez um gol de cara. O Renato fez gol de barriga. Gol de barriga, ele fez um gol de orelha. E o Felipe Melo derrubou o cara com os genitais, né? É verdade. Mas eu falei do Danilo Avelar, Benja, na terça-feira quando eu retornei, eu já falei também que o Danilo Avelar tava jogando bem. Aê, mano! Não, tem gente na vinheta que eu vou dar o troféu humildade. Não precisa, mas eu não sou um cara recalcado. Vale. Eu não persigo ninguém. Quando o cara tá mal e eu acho que ele pode render mais, eu faço a crítica. Quando o cara tá bem mas e o começa problema a jogar das mal, suas críticas, mano, o problema é que vocês... Perdão, quando o cara tá mal e começa a jogar bem, eu elogio. Agora, quando o cara tá bem e começa a jogar mal... Peraí que o Budsman vai falar. Vocês se assodam e falam e determinam assim. Este cara não pode jogar no Corinthians, não pode vestir a camisa do Corinthians e não sei o quê. Pode. Às vezes o cara tá mal. Não, por exemplo, esse Avelar, é que eu não vou pegar. O Souza Caveirão, por exemplo, o Pato hoje também não. Sim, mas o Avelar tava jogando e mal e você falava isso, entendeu? Às vezes o cara já tinha jogado bem. O Romero não podia, aí que virou o Romero, lembra? O Romero tinha isso. Artilheiro, não pode jogar no artilheiro do Itaquerão. Não, mas toma muito cuidado com essas... Eu acho que as críticas, ô Flavinho, com relação ao Crítica tudo bem, o cara tá jogando mal, entendeu? Não, mas peraí, às vezes a gente é muito cruel. Com relação ao Danilo Avelar eram extremamente pertinentes. O Danilo Avelar, quando ele chega no Corinthians, ele faz 2 ou 3 partidas muito boas, inclusive aquela partida contra o Grêmio lá, ele também acerta a trave. Até que falaram que esquece o Arana. O cara foi muito bem, todo mundo, o Corinthians achou um outro lateral. O pessoal começou até a fazer comparativos. Olha, é o Gil agora da lateral esquerda, porque o Gil também, quando estava no Valenciano, ninguém lembrava do Gil, o Corinthians trouxe, e aí arrebentou, aí começaram a fazer esse tipo de comparativo. O Danilo Avelar, junto com todo o time do Corinthians, ele teve uma queda gritante de rendimento no decorrer do ano. Ele tá gritando na sua orelha aí. É verdade, ó, Danilo Avelar, tudo bem? Não precisa gritar, não. O negócio é o seguinte, esse ano ele começou mal o Campeonato Paulista, e a torcida já lembrando do que ele jogou ano passado, no término do Campeonato Brasileiro, todo mundo já ficou com a pulga atrás da orelha. Mas agora, com o passar do tempo, ele ganhando confiança, o time do Corinthians mudando o estilo de jogo, passando a ficar mais com a bola, criando mais chances de gol, sendo um time muito mais efetivo do que vinha sendo, eu tenho que parabenizar, não só o Danilo Avelar, mas como o Henrique também não tá jogando mal. E o Marlon? O Marlon ontem também fez uma partida muito boa. Flavinho. O próprio Carilli agora ele tem sido feliz nas escolhas dele. Também, mas o Pedrinho é chovendo molhado. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Isso não é um problema do futebol. O quê? O que acontece, por exemplo, com o Humano é um retrato hoje do que acontece. Mas não é o futebol, é a geração. Geração do quê? Essa geração que não sabe esperar pra nada. Esperar não, então bacana. Então chegar no final do ano a gente viu o que aconteceu no ano. Sabe a retrospectiva da Globo? Você pega a molecada hoje. Você pega a molecada, você tem 100 mega de velocidade. Ele dá 30 segundos, pum, não funciona. Eu falei, calma. 30 segundos? Calma. Ele tá falando de 3 meses. Calma. Que 30 segundos? Calma. É a geração precoce. Ó, faz o seguinte, vamos começar a trabalhar só em dezembro. É a geração precoce. É a geração precoce. O que acontece isso? Você tem uma geração, e a dele já é assim, que é a geração do videogame. Videogame é um negócio muito legal. É óbvio. Só que videogame... Gosto mais do videogame do que de você. Ótimo, não tem problema nenhum. Vou lembrar disso. Que ele falou. Tem hora que você liga lá pro teu PlayStation aí, liga pra mim. Vou ligar mesmo. Mas deixa eu explicar sério, eu não tô zoando. É a geração videogame, que é legal pra caramba, não tô discutindo quem não é. Só que essa geração pra cá acha que o mundo é um videogame. Então que você aperta um botão e o teu time tá certinho. Você vai jogar lá, você monta o time, pô, tudo tá funcionando, não precisa fazer pré-temporada, ninguém machuca, não tem problema nenhum. Aí ele leva esse mundinho dele do virtual pro mundo real. Então, começa o ano. O Corinthians traz um outro treinador. 12 contratações. Era do Corinthians, mas voltou. Faz 12 contratações, tá um período de mudança, é começo, tá montando, reformulando o time e tal. O que acontece? Passa 15 minutos... A geração videogame quer... Pô, mas não tá jogando. Comentário extremamente infeliz. Peraí, ok. Aí ele vem e fala assim, o Carilli não é mais o mesmo. Não dá.
Não dá. Carilli era o Carilli de 2017. Peraí. 2019 tá deturpando o que eu disse. Aí o Danilo Avelar, não serve pra jogar no Corinthians. Não serve. Aí volta o Gustavo. É brincadeira, vai trazer Gustavo. Não deu nada lá da outra vez. E bibibi, bababá. Eu tô errado? Peraí. Faça uma ressalva. O negócio é o seguinte, ele gosta de fato de deturpar o que os outros dizem. Peraí, primeiro, comentário infeliz esse seu. Vamos lá, por partes. Geração videogame, como você quis desqualificar a minha opinião. Não desqualifiquei. Desqualificou de sim. jeito nenhum. Desqualificou sim. Quando você pega, por exemplo, o Pascoal, pelo que me parece, não consta aí que ele joga videogame. Ele também mas eu não fiz crítica que ele joga videogame. Gostaria de ter, mas não tenho. Também não pode ser encarado ou rotulado como geração videogame. Mas tem tudo pra ser. Foram duas pessoas que, inclusive, concordaram comigo o que eu disse a respeito do tá chamando os amiguinhos junto, né? Não, porque você quis me expor aqui a uma situação e o Pascoal e o Sormani, que não tem videogame em casa e não participam dessa geração videogame, eles compartilharam do meu raciocínio. O que eu disse com relação ao Carilli, o Carilli mudou, não foi com relação à parte tática e técnica. O que eu disse com relação ao Carilli, seu Benjamin Bach, inclusive palavras suas também, eu não sei se você chegou a comentar isso no ar ou se foi só fora, mas o Carilli, ele mudou com relação ao trato com a imprensa. O Carilli, ele voltou extremamente estúpido. Não, mas o que eu disse com relação à frase que você pensou, a frase que você pensou quando eu disse que o Carilli não é mais o mesmo, foi com relação ao trato com os outros. Como você desceu o pau naquele... O quê? Você tá com memória curta? Você cansou de falar, precisa aprender a mudar time, precisa... Ou ele não falava. Isso ele pediu alteração do comportamento. E ele acertou, o time mudou, eu disse o Carilli mudou. Ou não acertou isso? Mas peraí, a frase que eu usei, o Carilli mudou, o Carilli está mudado, foi com relação ao trato com a imprensa. Que o Carilli precisa se renovar, óbvio, qualquer ser humano que preste, ele precisa se reformular todo dia. Ele precisa se reinventar, ele precisa se... Agora não é você. Posso comprar a briga do Eu acho que agora ele tá cheio de pedra na mão, só raquetando você. Todo ser humano que preste. Mas é verdade. Tem que se renovar diariamente. Cada dia. O ser humano, ele tem sempre que aprender coisas novas. O cara que já acha que sabe tudo, esse cara tá parado no tempo. Esse cara tá ultrapassado. É a sua abertura do programa hoje. E tem mais, ele é a senhora que abriu o programa. Me aplaudam. Eu sou o cara. Eu sou o melhor de todos. Eu falei que eu sou melhor. Tá vendo? Eu falei que eu sou melhor. Pô, mano. Eu não falei que eu sou melhor. Eu falei que nessa mesa... acabou com você. O que entende de futebol é você. Eu falei que eu sou melhor. Nessa mesa, quem mais entende de futebol sou eu. Você disse que o Carilli não era técnico para o Corinthians. Isso viralizou. Eu jamais vou esquecer. Não, mas foi antes dele assumir. Então foi lá atrás. Foi lá atrás. Foi precipitado. Aí o Carilli foi campeão paulista brasileiro. Isso não é precipitação. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro no final do ano, começou a viralizar um negócio. Veja o que a imprensa falava do Carilli. E aí o senhor, comandante do Fox Sports Rádio, disse, não, como é que pode? Mas eu falei. O Carilli não é técnico pro Corinthians, não pode assumir. Não houve acionamento naquela época. Agora eu vou te jantar. Não, foi videogame. Foi videogame. Aí não, pô. Te jantar. Você pega já aqui Ô, beija. Faça um favor. Quebrou meu galho. Quebrou meu galho. Sai do programa e vai pra casa do chapéu. O beija que eu fiz com ele, que ele vira e fala, eu se fosse Roberto de Andrade, que foi presidente na época, jamais me contrataria. Bom, mas você que entende muito de futebol chegou a dizer aqui nesse programa que ele não era técnico. E ele virou pra mim na entrevista e falou, e eu concordo com você, eu não teria me contratado, eu se fosse Roberto, não teria me contratado. Vou dizer, eu sou da geração videogame Atari, ele também não entende nada de futebol, porque contratou e deu certo. Não, porque ele falou que naquela época, ele era um risco. Esse é o problema do decretar as coisas. Ele mesmo também é da geração videogame dele pelo Corinthians, não foi boa e que ele não tinha credenciais naquela altura para ser... Mas isso ele tá quietinho, ele foi inteligente agora de não entrar na onda dele. Entrar na onda não, você porque mostrou que você é extremamente Tite, quem falou que o Jô era um ex-jogador. Mas é briga da arquibancada de novo. É briga da arquibancada. Eu não vou me meter. O Jadson foi pouco vitorioso no Corinthians, você não queria o Jadson. A evolução do Carilli talvez seja porque ele tenha aprendido com o Sampaoli. E outra coisa, o Danilo Avelar tá bem, mas o Andrés falou que vai trazer o Arana de novo. Então, mesmo o Danilo Avelar melhorando, o seu Andrés disse agora há pouco aqui no Fox Sports Rádio que vai tentar trazer o Arana. Com toda a melhora, subida de produção do Avelar, não é ainda o cara dos sonhos para a posição. Ontem, na entrevista coletiva, o Carilli deixou claro que ele pessoalmente vai pedir ao presidente do Corinthians a contratação do Avelar.
E é um pedido dele. Pessoalmente, mas não, ele vai pedir pessoal, presidente. Eu quero que o senhor contrate o Avelar. E o Carille dizendo isso ao presidente aumenta muito a possibilidade de contratação. E não é tão caro assim, né? O que aumenta a possibilidade não é o Carille pedir, porque o Carille já tinha pedido. O que aumenta a possibilidade é que o Corinthians vai fazer uma proposta menor do que o Torino está pedindo e vai dividir em vezes. Se o Torino aceitar, o Corinthians vai comprar a possibilidade. Isso não aumenta a possibilidade, diminui. Se o Torino está pedindo se o Torino pede aumenta, o cara vai oferecer 10, você entendeu? €1,5 milhão falar que não foi o pedido do Carille que vai aumentar a possibilidade. €1,5 milhão, €6 milhões, é isso? É, pouca coisa. €6 milhões. O Corinthians acha que tem capacidade de exercer isso. Não sei, não pagou o cara lá da... Não, o Corinthians não vai pagar à vista. Não, vai pagar à vista. O Corinthians não vai pagar à vista. O Corinthians vai negociar, vai tentar pagar menos. Não pagou nem o cara da marmita. O Corinthians vai tentar pagar menos em vezes. Não tem esse negócio, Flávio. É marmita, é uma coisa é diferente da outra. Temos o gol do Corinthians? Não adianta, eles estão querendo tripudiar. Eles não querem falar que são 4 jogos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. A gente tem que ficar fazendo o Carille acertou o time. Depois do jogo no Santos, do Manchester City. Vamos ver o gol. De quem ganhou ontem? Olha, ganhou do campeonato que o senhor gosta, que o senhor defende. O ano tá classificado, quem era adversário. Eu só não teço loas ao time porque ganhou um joguinho. Perdeu de 5 de um ano, perdeu time reserva. É time reserva. Tá classificado, segunda melhor campanha do campeonato. Não, o Corinthians ele venceu ontem, Benja, mas eu não acho que o Corinthians tenha jogado bem. Reflexo também de ter entrado com um time totalmente misto no jogo de ontem. 5 reservas. O Cássio ontem... ele pegou 3 no primeiro tempo, que eu vou dizer pra você. Aquela no chão que ele pegou... Sensacional. Então tá na cara, Pascoal, que o entrosamento ele pesa e pesa bastante. O Corinthians dos titulares ele entrou lá com o Cássio, entrou com o Henrique, entrou com o Danilo Avelar, com o Ralf e com o Cleison. Foram 5 jogadores reservas aí e 5 titulares e 6 reservas. Então isso pesa também. O Jadson ele não entrou bem. O Jadson ele começou a partida como titular aí, mas ele estava mal ontem, errando passes bobos aí, errando lançamentos que ele não costuma errar. Ele teve um lance muito bom para tentar até abrir o placar no primeiro tempo, ainda ele acabou furando uma bola dentro da área. Mas o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de trama nesse meio campo quando não estiver jogando aí com o Sornosa, cara. Porque o Sornosa é um cara que está extremamente encaixado nesse time principal, junto com o Júnior Urso. Não, mas é verdade, o Júnior Urso e o Sornosa, eles têm dado muita vazão no meio campo do Corinthians, Pascoal. Ontem, por exemplo, os 2 volantes que jogaram, o Ralf junto com o Richard, nenhum chega. Mas o Richard não jogou mal. Então, mas é um volante de característica de marcação. O Richard não jogou mal. Mas, Pascoal, fez algumas inversões boas, o Richard não jogou mal. Mas ele não tem, Pascoal... O Bocelli saiu com a dor no joelho ontem. Não, mas o Bocelli é a terceira opção pro ataque, Pascoal. O Bocelli não vai fazer falta. Mas, por exemplo, o Corinthians quando joga hoje com Ralf e Richard, é um meio campo extremamente burocrático em termos de criação. Tem pegada, tem marcação? Tem. Mas o Richard ele não pode ser comparado com o estilo do Júnior Urso. Não dá. E por falar em volante também, que pena, hein? O René Júnior se machucou de novo, vai ter que entrar novamente. Outra cirurgia no joelho. Pô, que dó do cara. Eu queria só falar outra coisa. Diga. Eu não sei quem que defendeu, acho que foi o Facincani que defendeu aqui a extinção. Você perguntou ao público, desculpa te interromper, 7.146... 7 mil torcedores. 7.146 pagantes. Quanto deu a renda? 300 mil. 300 mil. Dividido por 7 mil, eu vou fazer a conta aqui, vai falando isso, irmão. 7 mil para um jogo que não valia mais nada. Mas é o Corinthians. Gente, pelo amor de Deus, o estádio está lotado. Aonde está? R$41. 41 não é caro. Não é caro. O estádio está lotado onde mais tem público, onde está a torcida do Corinthians. Que muita desse pessoal saiu de São Paulo para ir para lá. É pertinho tudo. Para ir para lá. Eu já fui ver o jogo. Quer dizer, aí o torcedor reclama que não pode acabar o estadual porque é a única oportunidade do torcedor do interior assistir o time grande. Quando o Corinthians vai, os caras não vão. Agora, se você passar... Pau ingresso, não tava, 40 conto. 40 conto. Média. Aí você passa numa avenida lá de Itu, daqueles bar tocando música sertaneja, tá lotado de nego com calcinha justa e botinha de bico fino, chapéuzinho, entendeu? Tomando cerveja. Vocês estão vendo. Porque é engraçado, isso é que tá engraçado.